Graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na santa paz de Cristo. Estou aqui mais um dia para fazer a nossa live de hoje, segundo aquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Eu quero trazer aos vossos corações e vamos primeiro fechar os nossos olhos, orar ao nosso Pai que ouve a nossa oração e responde, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, não é verdade? Vamos falar com Deus neste momento? Querido Deus, eterno Pai, eu entro na Tua presença em nome de Jesus, Senhor. Te agradecendo por esse dia, te pedindo que o Senhor possa vir, Senhor, instruir essa ministração, que ela possa chegar aos corações necessitados e produzir, Senhor Jesus, mudança, transformação. Em nome de Jesus, que essa palavra traga vida, Senhor, aonde ela for alcançada, Deus. Em nome de Jesus, que os corações sejam alcançados, que esse dia, Senhor, seja um dia sobrenatural, Pai. Ser comigo, que o Senhor faça-se presente, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. E eu te agradeço por essa oportunidade, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. E vamos lá. Então, meus irmãos, queria que você abrisse a Bíblia comigo, que está no livro lá de Ezequiel 37, que diz assim: Veio em mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo, e disse o filho do homem: Poderá viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e diz: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Esses ossos, eis que eu farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre os estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso nos seus ossos. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. E ele disse: Profetiza espírito, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre este mortos para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então disse, filho do homem, essas são toda a casa de Israel, que diz: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança pereceu, e nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair da sepultura, o povo meu, e trarei a vossa terra. Aleluia, glória a Deus. Hoje a palavra vai ser direcionada sobre o poder da palavra. O poder da palavra liberada, o poder da palavra pregada, o poder da palavra declarada, o poder da palavra de Deus. Por isso o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Quando nós cremos e nós temos a tendência de declarar a palavra do Senhor. Quando nós cremos, nós temos a tendência de nos apropriar daquilo que nós estamos declarando. Isso tem um poder de trazer vida à nossa vida. Vida, trazer coisas novas na nossa vida, novidade de vida. A palavra do Senhor diz, no versos 4, então me disse, profetiza estes ossos, ó ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele tinha que profetizar sobre os ossos. Antes de mais nada, antes de outra coisa, no versos 2 diz, e me fez andar sobre o redor deles.
E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo. Quando eu me deparo com essa parte aqui, eis que me fez andar sobre ele. Eu penso, neste momento, em situações da nossa vida que o Senhor às vezes nos permite andar em meio a caos, em meio às tempestades, a meio terremoto, a meio às tribulações que nós encontramos no nosso dia a dia, conflitos adversos, situações ruins da nossa vida que o Senhor Deus permite que nós venhamos andar, mas não é para que nós venhamos a murmurar, é para que nós olhamos a nossa situação com outra expectativa, com outra visão, uma visão que vem dos céus, para que nós possamos declarar vida em situações difíceis na nossa vida. Por isso o salmista também vai dizer, cri, por isso falei. Quando nós apropriamos dessa palavra de Deus, olhamos por caos que se encontra na nossa vida, ou talvez a vida daqueles que estão à nossa volta, e nós somos profetas dessa geração profetizando palavras de vida, nós temos o poder no Senhor de ver grandes coisas acontecer. Foi assim também, é no meio do vale que Deus quer que a gente profetiza, no meio da nossa dificuldade, da nossa adversidade, assim como no vale de ossos secos, né, que a situação estava muito em um estado deplorável ali, também eu encontro a palavra de Deus que estava no livro de Gênesis, que diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. E a palavra do Senhor diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez separação entre luz e trevas. Deus, ele começa a fazer no meio daquela situação aqui, da terra que estava sem forma, vazia, as trevas sobre o abismo, as trevas sobre a face do abismo, havia grande escuridade, e Deus trouxe à existência aquilo que não existia até então. Deus, no poder da sua palavra, declarando ali, ele diz, haja luz, e a luz se firmou, se formou. E ali Deus leva também Ezequiel numa situação difícil, uma situação tão complicada que o próprio profeta, ele não quis se responsabilizar por aquela situação, quando Deus declara para ele, ó filho do homem, pode acaso esses ossos reviver? Ele diz, Senhor, tu sabes. Tipo assim, o Senhor é responsável pela sua própria palavra. O Senhor pode todas as coisas. Ele, nele mesmo, ele não podia acreditar que aqueles ossos viveriam. Mas ele sabe que Deus pode todas as coisas. E ele deixa a responsabilidade para o Senhor, dizendo, Senhor, tu sabes. Então, nós devemos declarar vida. Então, diante da diversidade da vida, como nós olhamos aqui, né? No meio do mundo, às vezes você anda, você não vê a luz, o fim do túnel, você só vê escuridade, que nem estava a terra, sem forma e vazia, vamos dizer, sua vida ainda não criou aquela forma que você gostaria que fosse, que você estivesse vivendo, os sonhos, projetos, propósito. Você vê só obscuridade no seu dia a dia. Você pode declarar a vida de Deus, declarando a palavra do Senhor diante dos momentos obscuros da sua vida. No momento de trevas, você pode depositar a sua confiança no Senhor. Você pode dizer como um salmista, declarando a palavra de Deus que traz vida aos nossos corações. O salmista, ele vai dizer, cri, por isso falei. Quando nós cremos na palavra do Senhor, nós temos o poder de expressar em nossas atitudes e em nossas palavras também. Pessoas que crêem na palavra de Deus, ela vai estar declarando a palavra de Deus. Agora, aquela pessoa que não crê, ela fica cheia de murmuração, cheia de opressões na vida e não reage. Fica cheia de murmuração, não reage, não tem reação alguma.
mas declaramos a palavra de Deus, nós devemos declará-la para que Deus possa agir através de nós e por nós também. Teve um dia que eu acordei, eu estava assim, precisando. Sabe aquele dia que você está precisando que alguém ore por você? Mas Deus quer que você seja o profeta na situação? Eu levantei nesse dia, meio assim, meia um pouco sentindo assim, necessidade que alguém me levantasse, me colocasse de pé, me desse um chocalhão. Eu estava enferma, muita tosse, febril, não conseguia concentrar em oração, porque quando eu orava, vinha muitas fortes tosse em mim, eu não conseguia concentrar em oração. Parecia uma batalha grande espiritual, não era só enfermidade, não. Mas eu comecei a declarar a palavra de Deus. Eu declarei a palavra de Deus em Salmos 23. Eu falei por 3 vezes: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, Senhor. E eu declarei por 3 vezes: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha, eu vou dizer para você, eu senti o poder de Deus vindo sobre a minha vida naquele momento. Eu senti o respaldo do Senhor, eu senti o combustível que vem da fé no mundo espiritual, que o Senhor estava depositando sobre a minha vida espiritual, sobre meu corpo físico reagiu em meio à enfermidade, e eu senti a reação de uma cura sendo estabelecida no meu corpo. Eu já comecei a declarar a palavra. Eu não estava conseguindo nem orar, abrir a minha boca para orar, e eu consegui. Então é isso que Deus quer que a gente faça. E me fez andar ao redor dele. E me fez andar. Muitas vezes o Senhor vai nos permitir andar sobre o vale, sobre situações na nossa vida, sobre situações à nossa volta, que precisa de uma palavra profética a ser liberada, para que nós venhamos a desfrutar das promessas que Deus tem nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida está no poder da língua. O que bem utiliza, come dos seus frutos. Então é verdade que quando nós utilizamos bem a nossa boca, nós desfrutamos das promessas do Senhor e o Senhor se agrada de nós por isso. Quero deixar uma palavra também que está lá no livro, né? Em Números, que fala sobre isso também. Fala sobre o poder da palavra. Eu tinha separado aqui, deixa eu ver onde que eu pus. Então, lá em Números 23, deixa eu ver se é o 23. Números. Deus é bom, gracioso. Dá uma pausa aqui, só um minutinho para me achar no. Vá lá, minha gente. A palavra do Senhor diz que ele enviou, né? Ele pediu para enviar os 12 espias para espiar a terra de Canaã. E é interessante dizer que quando eles estavam voltando, houve um grande rebuliço, uma grande confusão, porque uma parte do povo cria que Deus ia dar essa vitória para eles, essa terra dos gigantes. Mas a grande maioria, vamos dizer, os 10 espias, não acreditaram na promessa. Eles começaram a olhar para as circunstâncias e não para a promessa de Deus. E eles disseram assim, ó. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes. Verdadeiramente a terra que mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, cidade forte e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anaquim.
Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam no pé do mar, e pela ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, possuímos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, e disseram: A terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo vimos no meio deles são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anaqui, descendentes de gigante, e eram os nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Eles ficaram muito dando mal informação da terra. Eles olharam somente a diversidade, a dificuldade, e eles não firmaram os olhos na promessa de Deus. Mas, porém, a palavra do Senhor vai dizer assim: Disse uns aos outros: Levantamos um capitão e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos e perante todo o juntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, todos os que espiaram a terra rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio a qual passamos a espiar, a terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tememos o povo dessa terra, porquanto são eles homens, são eles nossos pão. Portanto, são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Essa foi a palavra que Josué e Caleb animou o povo para dizer que Deus estava com eles, que eles, se Deus se agradasse dele, com certeza Deus daria a eles essa terra da promessa. Que tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, a qual ele disse. Então, muitas vezes, nós venhamos passar por situações difíceis, nós devemos declarar a palavra do Senhor, independente das circunstâncias. Nós devemos declarar palavras de vida, há poder na palavra de Deus liberada, há poder na palavra sendo pregada, há poder quando você ora declarando a palavra de Deus, há poder quando você se apropria de coisas do invisível que ainda não aconteceu, declarando que vai acontecer na sua vida. Deus se agrada disso. Deus vê isso com os olhos da fé. E o Senhor é um Deus que ele, quando vê um filho dele com fé, ele se move ao nosso favor. Ele move ao nosso favor e nos dá a bênção, a vitória que nós tanto desejamos. Então, por isso, aqueles espias e toda a geração que murmuraram contra o Senhor, eles não entraram na terra prometida. Toda aquela geração não entraram na terra prometida. A única geração que entrou na terra prometida foi os remanescentes e Josué e Caleb, porque eles deram crédito à palavra do Senhor. O que o Senhor tem declarado ao seu respeito que você tem desacreditado? O que você tem olhado? Você tem olhado a circunstância ou você tem olhado para Deus? Visto que o Senhor é Deus poderoso, que move a circunstância, Ele move a circunstância a nosso favor. O que você tem feito no seu dia a dia? Você tem declarado a promessa do Senhor na sua vida, que é a palavra do Senhor. Você tem se escondido na palavra quando vem a tempestade ou os dias maus? Você tem se apropriado da palavra de Deus? Não a mim, mas a Deus a honra e a glória que lhe é devida.
Eu não quero glória para mim, longe de mim gloriar de ser alguma coisa ou de estar querendo glória para mim. Mas eu glorifico a Deus na minha vida, que quando eu precisei de vencer aquela grande gripe que estava me deixando tão moribunda que eu não estava conseguindo nem orar, eu venci no poder da palavra, declarando a palavra de Deus, declarando ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando nós declaramos o Senhor na adversidade, o Senhor se agrada e Ele trabalha ao nosso favor. Ele trabalha. Eu venho com o respaldo daquilo que eu tenho vivenciado no tocante ao Senhor. O poder da palavra gera vida. O poder da palavra gera providência. O poder da palavra gera cura, libertação, um grande mover sobrenatural. Como está escrito em Provérbios, capítulo 18, versículo 31. A morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem a utiliza, come do seu fruto. Quando nós utilizamos a nossa vida, a nossa boca, para declarar a palavra de vida à nossa volta, sobre as nossas causas, Deus nos dá a vitória. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e é um Deus positivo. Você não vai ver um Deus que tristonho, um Deus fraco na Bíblia, um Deus positivo, um Deus que fala não temas. Para cada dia do nosso ano, nós temos um não temas do Senhor, porque Deus é um Deus poderoso para fazer maravilhas. Esses dias eu tenho sonhado muito. E essa semana eu sonhei que eu estava num avião, fazendo uma decolagem. Decolando no avião, que estava em viagem, e dentro deste avião eu ministrava algumas mulheres e alguns corações. Engraçado que eu ministrava exatamente essa palavra aqui na vida de uma mulher, quer ver? Na vida de uma mulher eu declarava esta palavra. E por isso que Deus começou a ministrar no meu coração. Vai, ministra sobre o poder da palavra, sobre declarar palavra de vida, sobre declarar a minha palavra, sobre as áreas todas das suas vidas. Então o Senhor me inspirou a ministrar este dia. Então você que anda passando por dificuldade na vida, seja qual área for, aprenda a declarar palavras de vida do Senhor na sua vida. E você vai ver que Deus vai honrar a sua fé. Eu estava dentro de um avião no meu sonho e tinha uma mulher loira, de cabelo loiro. E eu ministrava com imposição de mãos e falava assim, declara comigo, o Senhor, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a minha força, a quem me recearei? Então o salmista ele está declarando, se apropriando de Deus na vida dele. Então os Salmos nos ensina isso. Davi, ele é um homem que ele consegue se apropriar do poder de Deus para a vida dele. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Esse Salmos é muito lindo. Ele fala sobre pessoas que se levantam contra as nossas vidas também. Você pode ler na sua casa esse Salmo 120, Salmos 27. Na sua casa você pode ler. Você vai ver que ele vai falar muito com você, porque ele é um salmo muito abençoado. Então eu quero declarar esse salmo na tua vida também esse dia. Você talvez está passando por diversidade. Aprenda a se apropriar da palavra do Senhor, que é um tesouro, que é um testamento que Deus deixou para você. E você vai ver que não tem nuvem de opressão, de depressão que vai vir sobre a sua vida, porque você está em batalha na sua mente. Mas quando você faz guerra, guerreando com a palavra de Deus, a luz rompe as trevas e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Então eu quero terminar essa mensagem de hoje declarando esse Salmo 27, a qual eu sonhei ministrando para alguma mulher. Talvez é você que está aí hoje, que vai ouvir esse vídeo, que é loira,
Ou talvez você também, morena, se identificou com essa mensagem. Pega a palavra de ter, se aproprie dela para você. E você vai ver Deus abençoando sua vida grandemente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é força da minha vida, a quem me recearei? Quando os malfeitores, os meus adversários, os meus inimigos, investiram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temerei, glória a Deus. Ainda que a guerra se levantar contra mim, nele confiarei. Uma coisa peço ao Senhor, e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura, Senhor, aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do tabernáculo me esconderá, me poloar sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que são ao redor de mim, para que ofereceis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. O Senhor, ouve, Senhor, minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim, responda-me. Quando te buscares, quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, ó, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeita o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda e não me deixaste nem me desamparaste. Ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guie-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não entregarei à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim, e os que espreitam crueldade, pereceria sem dúvida, se não fosse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Se não crisse, olha, presta atenção nessa palavra, versos 13, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Pereceria sem dúvida, se não cresse que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando nós cremos, sem dúvida, nós declaramos a palavra do Senhor na nossa vida. E o salmista, ele sabe muito bem disso, por isso ele declara a palavra do Senhor. E por isso ele vai dizer, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Então vamos fazer da nossa dificuldade, da nossa adversidade, um trampolim para que nós venhamos pular e ir mais longe, declarando palavra de vida, declarando a vitória de Deus em meio à calamidade, em meio a nossas adversidades, porque o Senhor tem vitória para o seu povo. Quero orar com você esse dia. E como diz o salmista, crie, por isso falei. Essa foi a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração sobre o poder da palavra. Então vamos declarar palavra de Deus, palavra de esperança, palavra de fé, palavra de encorajamento, palavra de vitória, palavras que vai trazer as pessoas para mais perto de Deus. Amém? Palavras que traz as vidas para mais perto do altar do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou pela tua bondade, Senhor. Pela tua verdade, pelo teu poder, pela tua soberania, Senhor Jesus. Ó, Pai querido, eu te agradeço pela vida de Jesus, a qual o Senhor nos ofereceu na cruz do Calvário. Ah, sacrifício perfeito e eficaz, ó Deus. Graças eu te dou, Senhor, por a vida de cada um desses ouvintes fiéis que faz parte, Senhor Jesus, dessa rede, Senhor, de YouTube. O Senhor fortalece a vida do Senhor de cada um deles, fortalece, Senhor, o fraco. Ó Deus, dá vigor ao que não tem nenhum vigor. Fortalece a força do cansado, Senhor Jesus, neste dia, Senhor Jesus. Renova a fé dos teus ungidos, meu Pai.
que eles possam fazer, Senhor Jesus, menção do teu nome, Pai, em meias guerras, em meias diversidade, porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente, Senhor, e peleja as nossas guerras por nós, ó Pai, e nos dar a vitória. Em nome de Jesus, que essa mensagem chegue nos endereços certos, que cesse toda murmuração dos lábios do teu povo, que cesse toda negatividade, Senhor Jesus, e que o Senhor possa colocar, Senhor Jesus, uma nova visão nos olhares dos teus filhos, uma nova ótica, Senhor, para ver as coisas positivamente, Deus. Que o Senhor possa vir derramando, Senhor, do teu bálsamo de Gileade sobre os corações enfraquecido, entristecido, de calassura e alabarachébia. Conduza, Senhor Jesus, aos passos verdejantes aos teus filhos. Traz, Senhor, refrigério na alma cansada. Traz renovação espiritual sobre a vida daqueles que precisam, Senhor, ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço a Ti por mais esse dia de vida. Em nome de Jesus, amém. E ficam todos na santa paz de Cristo.